Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Zoom, pessoal, Samuel Muniz, e hoje eu queria comentar sobre um vídeo que eu acabei de ver do canal Lilo Vlog, que é um canal que eu sigo, eu acho bacana, porque ele traz vários conteúdos assim de cunho conservador e trabalha muito bem essa questão da guerra cultural e traz opiniões muito interessantes, inclusive no cenário político, cenário cultural de um modo geral. E isso é muito válido. Como eu já coloquei inclusive na apresentação deste canal, a função deste canal, o propósito dele também é dialogar com outros canais que trazem uma abordagem sobre o conservadorismo, sobre o liberalismo clássico. E eu sempre assim, de volta e meia eu estou discordando, embora concorde com os dois em muitos pontos, eu discordo também em muitos pontos, certo? E eu acho que são questões que valem a pena serem discutidas. Então, nesses dias parece que há uma guerra travada mais entre liberais e conservadores do que, por exemplo, liberais esquerdistas e conservadores esquerdistas, né? Parece aquele princípio que está lá abordado lá nas Crônicas de Nárnia, né? Que tem uma hora que um dos personagens fala que o inimigo comum une até os inimigos mais antigos, né? E parece que nesse cenário não é o que está acontecendo, parece que os liberais e conservadores estão em pé de guerra. Mas por que os liberais e conservadores estão em pé de guerra? Bom, eu acredito, tá, que é porque eles enxergam um no outro as características do seu inimigo. Tá, depois eu falo melhor sobre esse assunto. Então o Lilo, do Lilo Vlog, ele faz uma coisa interessante, certo? Ele faz uma abordagem sobre as chamadas moedas digitais e faz uma crítica sobre as moedas digitais, que possivelmente seria uma bolha, e fala exclusivamente dos bitcoins. Mas a questão é que a próxima etapa das moedas será realmente as moedas digitais. Por exemplo, no Mercado Livre hoje, tá? Se você é um vendedor do Mercado Livre, como às vezes eu faço vendas no Mercado Livre, você tem um acúmulo, por exemplo, de crédito que fica lá disponível no Mercado Livre. Se você quiser fazer uma outra compra usando aquele crédito disponível no Mercado Livre, certo? Você pode fazer. Então fica um tipo de armazenamento puramente digital, certo? Lá dentro. E se você quiser converter aquela moeda, você converte. Certo? Então, o fenômeno das moedas digitais é algo progressivo e algo que vai acontecer. Inclusive, várias empresas de compra e venda, por exemplo, podem acabar criando suas próprias moedas internamente sem nenhum problema. Isso vai acontecer, isso é um tipo de moeda digital. E a questão, por exemplo, da abordagem do Bitcoin, que é uma moeda que hoje você compra essa moeda, certo? E entenda-se por moeda que moeda é apenas mais um bem, como qualquer outro bem, certo? Eu sei que os keynesianos às vezes ficam doidos quando a gente fala isso, mas é verdade. Dinheiro é só mais um bem, como qualquer outro bem. E dinheiro, assim como ele é um bem, ele pode se desvalorizar caso haja impressão de papel moeda, certo? Então a questão é essa, é que o Bitcoin seria uma moeda, pelo menos isso é muito bem explorado no canal Ideias Radicais do Rafael, que eu também acompanho. Eu acompanho vários espectros políticos, né? À direita eu gosto de saber o que os outros estão falando também. E ele fala justamente sobre isso, né? Sobre a questão dos bitcoins, que é uma moeda que não há risco de ter uma superinflação como no real, por exemplo, né? Onde o governo vai lá e arbitrariamente vai imprimir papel moeda e vai aumentar a inflação no país, né? Porque somente o governo pode criar inflação quando imprime papel moeda. Então seria uma ferramenta de controle, tá? Para nós mesmos, cidadãos, como fosse uma fuga, tá? Das altas inflações dos governos. Ok, muito bem. Dito isso, ele faz um título do vídeo dele, do Lilo, que ele aborda esse assunto, o Estado vilão, certo? Ele vai falar sobre o Estado vilão. E aí tá a questão. Desconfie de todas as pessoas que dizem que o Estado é vilão. Peraí, não, né? Desconfie de todas as pessoas que dizem que o Estado é vilão. Não, né? Claro que não. Até porque nós sabemos que governos inchados conduzem ao autoritarismo. Por exemplo, vou dar 3 exemplos aqui, certo? Governos comunistas, governo nazista e governo fascista. 3 governos autoritários, inchados e controladores, certo? Então, o Estado pode ser o vilão? Pode. O Estado é o vilão quando ele massacra a população, por exemplo, com altos impostos. Qual é a política que você tem nos governos de esquerda hoje? Aumento progressivo de impostos. Para quê? Para impedir a ascensão social. Então, o governo é vilão? O governo é vilão
quando ele se coloca na posição de ditador, de controle social, de controle das pessoas, e principalmente quando ele quer controlar mercados. Então percebamos, nós aqui que fazemos esse canal e temos toda essa conversa sobre o espectro político à direita, o que é ser de direita e o que é ser conservador de fato, porque não existe um tipo só de conservadorismo, não é só, por exemplo, a referência que ele deu no vídeo dele, onde ele tenta fazer uma exposição contra o liberalismo, contra o anarcocapitalismo, que ele faz essa exposição e ele faz uma referência, por exemplo, ao Conde Lupé, ai meu Deus do céu, logo o Conde, onde eu tive um debate com ele no passado, que eu achei os argumentos meio, digamos assim, as expressões um pouco nojentas, posso dizer assim, e a gente teve um debate mais de cunho religioso, mas que seja, não importa. Ele faz uma exploração de um conservadorismo que é apoiado simplesmente em ideais e princípios do catolicismo, certo? Uma união entre o Estado e o catolicismo, e onde haveria uma moral que pudesse reger a sociedade, né, nesses padrões. Só que o conservadorismo não é só isso, não existe um tipo de conservadorismo, existem vários tipos de conservadorismo, certo? Não é uma coisa específica, não é algo, certo, único, digamos assim. Existem várias modalidades de conservadorismo. O tipo de conservadorismo, por exemplo, que eu defendo, é o governo limitado em poderes e funções, que mais se aproxima do liberalismo, certo? É o chamado liberalismo clássico que eu defendo, que mais se aproxima do liberalismo, mas que não é a ausência de governo. Eu admito que precisa haver governo, por exemplo, na sociedade. Precisamos de um governo, e esse governo ele vai atuar em 3 áreas específicas, que é a questão da infraestrutura pública, justiça e segurança. Nós precisamos de um governo que faça essas 3 coisas. O restante das coisas, certo? Segundo o modelo que eu defendo, que é o mesmo modelo abordado pelos liberais da América Latina, do Tratado de Cochabamba, certo? Eu vivo citando o professor Alberto Mansuetti, de qual eu fiz a tradução do livro dele, da Revolução à Devolução. É justamente isso. É um governo limitado, certo? Mas que admite um livre mercado, que admite liberdade para as pessoas comercializarem, certo? Então, não é só um tipo de conservadorismo que existe, tá? Então, esse conservadorismo que o Olavo de Carvalho defende, eu discordo de Olavo de Carvalho em certos pontos, ele não está certo em tudo, ele não tem razão em tudo, certo? É discutível, é totalmente discutível, e vale a pena a gente discutir esses assuntos. Então, eu gosto dos vídeos do Lilo, eu não estou aqui para criticar ele, mas eu estou aqui para ampliar um pouco mais essa conversa. Não vou chamar de debate, vou chamar de uma conversa, certo? E é necessário a gente pensar sobre essas coisas, tá bom? Então, o Estado é vilão? Sim, o Estado é vilão quando ele se impõe sobre os cidadãos, quando ele se impõe sobre as pessoas, certo? Então ele tem que ser limitado em poderes e funções. Isso é baseado num princípio religioso? É baseado num princípio religioso calvinista, que diz que a natureza do homem é má e tende para o mal. Então a natureza de um Estado, controlado por uma pessoa ou por pessoas, certo? Tende para o mal. Porque a natureza do homem é má, ela é caída, né? Ela tende para... Tá? Então, assim, o fato, por exemplo, de eu ser religioso, por exemplo, eu faço vários vídeos, por exemplo, sobre teologia, dos assuntos que eu abordo nesse canal é teologia, mas eu sempre procuro trazer de uma forma mais ética possível, ou seja, para a nossa vida, né, pessoal. A abordagem teológica que eu faço por exemplo, a questão da denúncia, por exemplo, de determinados grupos que tentam usar a religião contra nós mesmos. Então, o que eu vejo é que grupos de conservadores enxergam nos liberais um inimigo, quando esses liberais não estão nem aí para a guerra cultural, porque há uma guerra cultural para destruir a sociedade, para destruir valores civilizacionais. Existem valores civilizacionais, universalistas? Existem, claro que existem. A família é uma delas, né? O respeito à vida, por exemplo, é uma delas. A vida do feto, por exemplo, né? Ser contra o aborto, é um valor civilizacional, tá? E precisa ser preservado. É como dizia Ronald Reagan, não existem valores que transcendem homens e partidos, que transcendem a barreira do tempo. Isso é ser conservador, tá? É preservar valores que são de caráter universalistas. Ok, ponto. Beleza. Então, o conservador, ele observa no liberal uma coisa interessante. Ele observa alguém libertino, alguém que não está nem aí, tá, para que rumos a sociedade vai tomar. Alguém que não está nem aí, tá, para a destruição dos valores. E já foi assinalado, né, já foi colocado, que a destruição de valores, certo, assinala um fim de uma civilização. E é por isso que se investe tão pesadamente na guerra cultural.
certo? Que a esquerda investe tão pesadamente. Tá? A homossexualização, a feminilização de uma sociedade também assinala o seu fim. Isso já foi dito, inclusive, agora eu esqueci o nome da cientista social que fala sobre isso. Até entrevista no Roda Viva, vou colocar o vídeo aqui na descrição do vídeo para você ver depois. Que quando uma sociedade ela entra nesse último patamar, tá, de promiscuidade intensa, assinala o seu fim. Certo? Então, o que se faz hoje? A esquerda tenta fazer? Destruir a sociedade ocidental. Destruir nossos valores, destruir nossos princípios. Isso assinala o fim de uma sociedade. Ponto. Então, o conservador, ele enxerga no liberal alguém que não está nem aí para isso. Então, ele enxerga no liberal alguém que só faz parte do processo de destruição da sociedade. Ok. Agora, o liberal enxerga no conservador também um inimigo semelhante ao comunista, como no socialista. Como? Quando o conservador, ele defende um Estado inchado, um Estado que defenda somente os seus interesses. Eu tenho uma moral, eu tenho uma ética, então eu quero impor essa moral e impor essa ética com força de lei. Isso também é um princípio progressista, tá? E aí está esse problema. Deve-se buscar um equilíbrio entre as duas partes, certo? Por isso o que eu defendo hoje, o que eu acho coerente é que um Estado ele deve ser limitado em poderes e funções, mas ele não deve ser abolido. E nós, certo? Precisamos ter uma moral, precisamos ter uma ética para preservar a sociedade e suas instituições, certo? Não existe só pessoas e o Estado, existem instituições intermediárias de poderes também que atuam entre uma coisa e outra. Ok, então amigos do canal Zumbi, por esse vídeo é isso. Fiquem com Deus, se você quiser comentar, fica à vontade. Tchau, tchau. Até a próxima.